o evangelho era para ser meu, né? Mas gentilmente eu pedi para o Macário aceitou, ele vai fazer no meu lugar, né? Então eu vou pedir para o Macário fazer a prece inicial e depois o evangelho. Porém, nós vamos ter a Lúcia que vai fazer as vibrações e eu queria saber de vocês quem poderia fazer a prece final. Aponta um voluntário. A Gracinha vai fazer a final. Então tá bom, obrigado. Comecemos? Pode começar. Então tá bom. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradecemos ao Mestre Jesus por esse momento. Convido a todos para que, juntando os nossos pensamentos, buscando purificá-los, com pensamentos positivos, com alegria, com a nossa fé, aquela fé raciocinada, aquela confiança no Mestre Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo maior, o Deus, o Criador divino, justo e bom. Permita, Mestre querido, vamos agradecer. Agradecer por nos conceder o dom da vida do Espírito imortal. A nossa gratidão, Mestre amado, pela paciência, pela tolerância, pelo amor infinito para conosco. E pedimos, Mestre querido, por um acréscimo da vossa bondade. Nos auxilie para que nesse momento que passamos, é um momento delicado, é um momento difícil, entre aspas, para nós, que ainda não entendemos a grandiosidade divina, mas ao mesmo tempo é um momento desafiador, mas que nos abre um leque enorme de oportunidade de fazermos a diferença. De buscarmos, Mestre amado, nos colocarmos à vossa disposição, como soldados do bom combate. De vibrarmos, de orarmos, de olharmos, de cuidarmos uns dos outros e de amarmos mais. Amarmos para que essa psicosfera terrestre se purifique, para que todos esses miasmas que nos traz situações desagradáveis como essa pandemia, que assim, Mestre amado, com as nossas vibrações no alto, com amor para todos, independente de quaisquer situações, de qualquer diferença, assim possamos consertar, começando conosco mesmo, individualmente, a nossa reforma interior, buscando superar a nós próprios. E assim, nessas somatórias de pensamentos, de atitudes, de ações positivas, possamos colaborar na edificação deste mundo que nós queremos, que nós sonhamos, e que vós, Mestre amado, junto com o Criador, nos colocasse à disposição e depende só de nós. Obrigado, Jesus, por tudo, mesmo por aquelas dificuldades, por aquelas provas ou expiações que ainda não entendemos, mas que tenhamos a certeza que o que vem de vós, que vem do Criador, é para o nosso próprio bem. E assim, Mestre, gratidão por tudo, por essa oportunidade de estarmos aqui falando do Evangelho, falando de vós, reunidos com esses nossos irmãos, mesmo que virtualmente, mas que espiritualmente possamos estar irmanados, abraçados, todos nós, um só sentimento de amor, de caridade. E assim permita, Mestre, iniciar essa atividade da tua seara de amor. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então tá, vamos. Hoje, como dizia a Ana Paula, vocês vão ter uma overdose de Macário, mas tenha
tenha paciência, faz parte da nossa aprovação. Eu vou compartilhar uma tela para a gente estar conversando. Deixa eu abrir aqui. Está todo mundo vendo a minha tela? Ok. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos lembrar que essa bem-aventurados que têm os olhos fechados não está nas bem-aventuranças de Jesus, quando ele fez aquele sermão fantástico, maravilhoso, que até o próprio Gandhi disse que se tudo se perdesse e ficasse só o Sermão do Monte, nada se perderia. Embora o tema do Evangelho é bem-aventurados os puros de coração. Né? Esse bem-aventurados olhos, que tem os olhos fechados, faz parte desse tema que nós vamos ver agora, que foi falado por um espírito que se manifestou, nós vamos ver ele agora há pouco. Mas antes, vamos fazer uma brincadeira conosco mesmo, uma metáfora. Que olhos fechados, para que a gente entenda. Olhos fechados seria a nossa semeadura, ou o nosso livre-arbítrio. Nós estamos com nossos olhos abertos, nós estamos semeando, porque nós temos o livre-arbítrio. E os olhos fechados? É a nossa colheita. É a lei de causa e efeito. Aqui vamos abrir um parênteses. Lembrando que tem muita gente que fala de lei de ação e reação. O Espiritismo fala de lei de causa e efeito. Existe uma diferença enorme, gigantesca entre uma e outra. Lei de ação e reação é uma lei da física. É a terceira lei de Newton. É aquela famosa bateu, levou. Com a mesma intensidade que você aplica uma força no sentido, você vai receber de volta. A lei de causa e efeito já é diferente. Não necessariamente aquilo que você fez, você vai pagar com a mesma moeda. Isso seria a lei de Italiano, que não existe mais. Por exemplo, se você assassinou alguém, não significa que você será assassinado. Existem outras maneiras que a infinita bondade de Deus permite para que a gente resgate esse débito, não necessário com o assassinato próprio. Tá? Então, essa grande diferença, lei de ação e reação, que é a lei da física, lei de causa e efeito, que é uma lei espiritual. Quem fez esse trecho do Evangelho foi esse cidadão aqui, Jean-Marie Baptiste Vianney. Desculpe, não sei se é essa tradução, que é o cura de Ars. Cura significa sacerdotes, pároco, padre. E Ars era uma cidadinha, um vilarejo da França, perto de Lyon. Esse cura de Ars, ele nasceu também num vilarejo perto de Lyon, uma situação muito paupérrima, muito pobre, e ele tinha que trabalhar junto com o pai, né, que tinha a sua função profissional, mas precisava que todos os filhos trabalhassem. Mas desde pequeno, o Vianney, ou cura de Ars, ele vem depois, ele tinha uma vontade de se tornar padre. Ele era uma pessoa diferente, era uma pessoa bondosa, uma pessoa que sempre ajudava os outros. Mas o pai não queria, exatamente porque precisava dele para ajudar nas tarefas diárias. Mas a mãe e 2 tios o ajudaram que ele fosse para um seminário. Mas aí tinha um problema. Os olhos fechados, que eram os olhos fechados do Vianney. Ele não tinha uma inteligência muito desenvolvida. Não sabemos se por causas físicas, porque se o nosso cérebro tem dificuldade, a gente não consegue manifestar a nossa inteligência. Ou se realmente era espiritual. E assim ele foi aceito para fazer o sacerdócio, mas não permitiam que ele confessasse as pessoas, que se ouvisse as pessoas exatamente pela sua mente limitada. Mas era uma pessoa muito esforçada, muito interessada. Ele foi, então, transferido
para essa outra aldeiazinha, que era Arles, e também pobre, paupérrimo, e ele não falava nem francês, embora nascesse na França, nem francês ele falava, porque falava um dialeto local. Mas ali que ele conseguiu desenvolver e trabalhar e atender, e até por ironia do destino, que os sacerdotes não queriam que ele fizesse confissão, era ali que ele ouvia todas as pessoas e começou a fazer cura. E fazia cura simplesmente impondo as mãos, inclusive a cura da cegueira. Por isso, essa passagem aqui, quando ele foi invocado para curar a cegueira de uma menina, que nós vamos ver daqui para frente. Só para a gente ter uma ideia, agora, o grau de evolução desse espírito. Ele desencarnou em 1859, nós estamos vendo ali, ele é de 1786 até 1859. E em 1863, quase 4 anos depois, ele já dava essa comunicação para Allan Kardec. Agora, como que ele sobressaiu? Todo mundo falava que ele era, entre aspas, burro, né? Não tinha inteligência, ele não teria capacidade para ser um sacerdote, mas ele não desistiu, ele foi em busca, ele trabalhou. Aí nós vamos chegar no que Jesus diz como bem-aventurado os aflitos, que a gente assusta, mas bem-aventurado, aflito é bem-aventurado, mas na realidade o que Jesus quis dizer com bem-aventurado, a tradução do que Jesus falava no aramaico, veio como bem-aventurado. Mas, na realidade, o que Jesus fala não era bem-aventurado. E sim, seria bem-aventurado aquele que persiste, aquele que é resiliente, aquele que não desiste, aquele que busca superar as suas próprias dificuldades, aquele que busca superar os seus olhos fechados, que é o que fez o nosso amigo Vianney, o cura de Arles. E aqui, só para a gente ter uma ideia do que o desfecho dessa nossa conversa, a cura dos leprosos, dos 10 leprosos. Né? Rapidamente, Jesus, todo mundo sabe dessa história bem conhecida de Jesus curar 10 leprosos. Né? Ele curou 10 leprosos, desses 10 leprosos, apenas um voltou para agradecê-lo. E Jesus ficou triste, pensativo com essa situação, e Pedro perguntou, mas mestre, por que estás triste? Curaste 10 leprosos, hoje o dia está maravilhoso, está lindo, olha que sol maravilhoso, a gente tem que estar feliz. E Jesus pensativo. E Pedro insistiu até que Jesus disse, sim, Pedro, eu curei 10 leprosos, mas quantos voltaram para me agradecer? Não que eu pedisse, eu não pedi para ele voltar, mas quantos voltaram? Apenas um. Aí Jesus pergunta, e os outros 9? O que aconteceu com os outros 9? Pedro não sabia. Aí Jesus responde, aqueles que eram assassinos voltaram a cometer assassinatos. Aqueles que eram ladrões voltaram a cometer assaltos, roubos. Aqueles que eram dados a orgia sexual voltaram a praticar as mesmas coisas. Aqueles violentos, os ociosos, todos eles voltaram a praticar os mesmos erros. Por isso que eu estou triste, Pedro. Porque eu posso curar o corpo físico. Mas quem pode curar a alma é somente cada um de nós. Então não adianta simplesmente curar o corpo físico, e nós vamos ver que o cura de Arles fala. Se você não curou espiritualmente. Na sequência, aí nós vamos entrar no assunto. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Opa, está fechado aqui, mas é fechado. Olha que eu revisei direto, né? Estou vendo agora. Mas bem-aventurado que tem os olhos fechados. Pobre criança perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Que ore e espere. Eu não faço milagres.
sem a vontade daquele que é o Pai de todos nós. Quando ele vê essa frase aqui, que ore e espere, dá a impressão que é um pouco caso com a dor dos outros, não é isso? Né? Que ore e espere. Mas aí vão voltar nos leprosos. Né? Por que eles não esperaram? Porque precisava dessa doença, dessa situação. E orar é orar com fervor, é orar com o coração, é orar com a alma. Nós aqui na doutrina espírita, nós vemos muitas vezes, muitas situações, onde as pessoas chegam e literalmente falam, você tem que me curar, me cure. E às vezes acontece a cura. Já aconteceu situação aqui, fantástica, maravilhosa, a pessoa vem aqui com câncer, e depois de algumas sessões de paz, o câncer sumiu. E ela também sumiu, não aparece mais aqui. Por quê? As pessoas se preocupam mais com a parte física do que com a parte espiritual. E olha que ele fala, que ele pede, seguindo aqui, Deus, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes da enfermidade do corpo. Aqui ainda vou contrariar um pouquinho com o nosso amigo Cura de Arnes. Porque para que a gente se cure, para que Deus nos cure, para que até um médico convencional nos curar, nós precisamos fazer a nossa parte. Não basta simplesmente chegar no médico, um médico convencional, e falar, me cure, se eu não faço minha parte. Não adianta eu chegar num centro espírita ou qualquer outro templo e pedir para curar, se eu não faço a minha parte. Então é fácil a gente falar, Deus me cure, Santo fulano me cure, como o Cura de Arnes, me cure minha cegueira. E o que eu estou fazendo da minha parte? Né? Então, precisamos curar-nos espiritualmente para que o corpo seja curado. É como dizemos, né? Não existe doenças, existem doentes. Nós somos doentes com os nossos pensamentos negativos, com os nossos orgulhos, com os nossos ciúmes, com a nossa violência. E isso vai nos deixando enfermos espiritualmente. Que minha carne seja castigada, se necessário for, para que a alma se eleve para vós com a pureza que possuía quando a criastes. Mas também não adianta eu castigar minha carne, meu corpo físico, aqueles flagelos, autoflagelos, se eu não modificar, se eu não deixar de ser egoísta, se eu não deixar de ser violento, invejoso. Então, quanto mais você castiga o corpo e não muda espiritualmente, você só está criando outro problema, que é prejudicando a ferramenta que Deus nos deu para nosso crescimento espiritual. A encarnação serve para isso. Andar um pouquinho. Se o teu olho é motivo de escândalos, o que Jesus diz? Cortai-o. Se a gente for levar literalmente, isso Jesus fala do olho, fala da mão, fala do pé. É melhor que a gente entre sem os olhos, sem a mão, sem o pé no reino do céu, do que ter os olhos e o corpo perfeito e a alma completamente doente. Então, é preciso, não vamos levar a ferro e fogo. Jesus utilizou essa palavra forte, né, para dar um chacoalhão direto na gente. Mas o que nós criamos agora? Né? Tem até ditado, acho que muitos já ouviu. Eu vou arriscar um olho. Esse vou arriscar um olho vem daqui. Tá? Jesus falou isso, mas eu vou arriscar um olho. Eu não estou acreditando naquilo que Jesus está falando. Aí, evidentemente, eu estou semeando. Lembra que nós falamos lá no começo, a nossa semeadura? Eu estou semeando e vou colher. Não tem como, né? Aí existe a cegueira física e a cegueira espiritual. A cegueira física, a medicina pode curar. Mas a cegueira espiritual, não. Qual é o exemplo da cegueira física, né? Aquele cego de nascença. Quando Jesus, junto com os apóstolos perguntam para ele, mestre, quem que pecou para que ele nascesse assim? Os
Ele ou os pais, né? Veja, aqui falando cego de nascença já pressupõe reencarnação. Se ele nasceu cego, se fosse motivo dele, só podia ser na encarnação anterior. E Jesus disse nenhum nem outro, isso simplesmente para mostrar o reino de Deus. E as profecias que falavam isso. E esse era cego, da cegueira física. E Jesus foi lá e com lama e com a própria saliva, fez uma massinha e o curou. E ele saiu curado dali. Né? Cegueira física. Um transplante de córnea ou outra que a ciência possa conseguir, tal. Mas tudo depende do merecimento. Mesmo que seja uma cegueira física e a pessoa não tenha merecimento, às vezes ela não vai conseguir uma córnea, não vai conseguir um recurso e aquela cegueira vai permanecer. E a cegueira espiritual? Vamos dar um exemplo aqui. Paulo de Tarso, ou seja, Saulo de Tarso. Antes, ele era um doutor da lei, conhecia a lei, conhecia tudo era rico, era poderoso, era famoso e perseguia os cristãos. E numa dessas, ele vai perseguir Ananias na estrada de Damasco, e ali ele se depara com aquela luz brilhante, intensamente, que era o próprio Jesus, e ali ele se torna cego. Ele era o quê? Um cego espiritualmente falando, não fisicamente, mas espiritualmente falando. E diz os nossos amigos espirituais, tem muito mais cegos espirituais do que cegos na condição física. Seguinte, senão não dá tempo. Olha, Louis Braille, todo mundo conhece esse cidadão. Ele ficou cego aos 5 anos, ele não nasceu cego, ficou cego aos 5 anos. E o que ele fez? Como nós sabemos, ele desenvolveu, ele aperfeiçoou esse método de leitura para cego, né? No fim ficou com o nome dele de método Louis Braille, né? Então, ele não ficou preso naquela doença. Ah, meu Deus, ó céus, ó vida, como aquela hiena, tá? O que eu vou fazer? Eu estou cego, Deus me castigou. Não, ele começou a trabalhar para fazer alguma coisa de bem para aquele cego. Será que se ele, para o cego igual ele, será que se ele não fosse cego, ele teria tido essa ideia, esse trabalho para buscar alguma forma de os cegos também poder se comunicar? Talvez não. Um outro exemplo, num outro sentido, é aquele físico Steve Hawking. Ele era completamente paralisado, mas muitas das tecnologias que nós conhecemos hoje, que nós utilizamos, é dele, veio dele. E será que se ele tivesse um corpo físico normal, entre aspas, ele desenvolveria aquilo lá? Provavelmente não. Vamos embora, senão o tempo não urge. Então, que possamos trabalhar com o que nós temos em olhos fechados, possamos ver o que nós podemos fazer para melhorar, não somente a nós, mas como a coletividade. E a pergunta, na erraticidade, o espírito tem consciência e revisão do que lhe sucederá na vida? Eu sei o que vai me acontecer quando eu reencarnar? Resposta, através do seu livre-arbítrio, ele próprio escolhe o gênero de provas que passará. Mas então não é Deus que impõe castigo e as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Portanto, nós escolhemos as provas que nós temos, que nós passamos ser cegueira, ser aleijão, pobreza, uma série de coisas. Se nós tivermos a oportunidade de escolher, já estamos um certo avanço, porque não é encarnação compulsiva, porque muitas vezes a pessoa não quer escolher, então é obrigado. Então, se a gente tem essa possibilidade com livre-arbítrio, a gente escolhe porque acha que poderia ser. Sabe, por exemplo, como é que alguém escolhe ser cego? Essa encarnação é a melhor que nós temos. O que nós fizemos lá atrás? Só para a gente ter uma ideia, Nabucodonosor, que foi um rei da Babilônia, foi terrível. Ele inventou
uma ferramenta chamada bidente, que ele ganhava as guerras, escravizava os vencidos e cegava-os. E ele, antes era cegava um olho por olho, não uma lei italiana, mas um olho cada vez. Dava muito trabalho, então ele criou o bidente, que era que cegava de uma vez só. Isso ele vai colher. Não somente ele, como aqueles que faziam essas mesmas situações. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior. Vou terminar. A lei de Deus é sempre educativa, elucidativa e nunca punitiva. Só depende de nós. Aqui, deficiência, nós falamos em seguida, deficiência. Veja a imagem que nós estamos aqui. Ainda colocaram uma tarja aí para cobrir a placa dessa moto, estacionada exatamente numa vaga reservada para deficiente. Quem é deficiente aqui? Perguntemos. Quantos nós não vemos por aí fazendo exatamente isso? Não está nem aí. Coloca lá e boa. E se alguém for falar, a pessoa ainda reage de maneira agressiva. Né? Pode sair, qualquer hora que você sair, você vê a pessoa parando em vaga para idoso, em vaga para deficiente, pintando e bordando. Né? Quem é o deficiente aí? Então, tem essa deficiência aqui, vamos definir o que é deficiência, que é do Mário Quintana. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando imposições, deixa eu mudar aqui, imposições de outras pessoas ou da sociedade, e que vive sem ter a consciência de que é dono do seu destino, culpando sempre os outros. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui, sempre quer mais. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e querer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente, se esconde por trás da máscara da hipocrisia. E agora está maravilha, né? A gente está de máscara mesmo, não precisa nem esconder mais a nossa hipocrisia que já está utilizando. E como aproveitamos esse momento de não fazermos, generalizando, de não fazer nada, de jogar as culpas nos governantes e em outras pessoas que têm sua culpa. E a nossa? E o que nós estamos fazendo? Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, lembrando do ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus? Se eu não conheço, se eu não sei. Então, ama teu próximo. Converse com o teu próximo que está falando com Deus. A gente está certo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja uma fonte de gozo. Tá? Semeadura é livre. Se eu colocar semente boa, eu vou colher semente boa. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições. Como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. Rápido, senão não dá tempo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Aí os fariseus e hipócritas perguntaram, porventura, nós também somos cegos? Se fosse cegos, não serias culpados, mais uma vez que alegais. Nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabemos, e mesmo assim persistimos no erro,
mais nós estamos pecando. E para encerrar, mas quem me segue, esse não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Espero, meus queridos, minhas queridas, que a gente tenha passado isso. É um tema muito rico, a gente tinha que abordar com mais tempo, mas espero que a gente consiga ter a noção do que esse cura de Ars trouxe para a gente. Será que somos nós cegos? Um grande beijo no coração, um grande beijo na alma, muita paz com Jesus e gratidão pela tolerância para com a gente. Fique em paz. Agora nós vamos dar sequência no livro do Pão Nosso, de Chico Xavier, de Emmanuel, né? E eu vou fazer a leitura e o Fábio Manzini vai fazer os comentários, tá? E aqui nós temos Mar Alto, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pensar. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças, crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos da paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Bom, agora nós vamos para os comentários do Fábio. Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. Saudade de encontrá-los pessoalmente, até aqui nas reuniões. Vamos lá. Eu queria dar um foco aqui em um ponto bastante importante. Esse texto, a gente poderia falar de muitas coisas dele, mas eu queria pegar a frase de início, né, que é: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aqui eu queria colocar que o mar alto, ele faz parte das marés. Você tem a maré baixa, a maré normal, a maré alta, né, a maré cheia. Isso tudo está linkado com o ciclo da natureza, né? Assim como as estações do ano, são ciclos da natureza. Então, as folhas caem no outono, no inverno faz frio, né? Na primavera, as flores, né, das árvores, das plantas renascem, né? Fica aquela cor bonita. E tudo isso é um ciclo também, né? E num ciclo,
ou nos ciclos da natureza, não tem certo e não tem errado, né? É errado caírem as folhas no outono, a gente nem se pergunta isso, né? É um ciclo da natureza. É errado a maré subir, a maré baixar, a gente também não se pergunta isso. Também é um ciclo da natureza. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que nós temos os nossos ciclos também, né? Nós temos a nossa primavera, nosso verão, nosso outono, nosso inverno. Nós temos nossa fase de amor, alegria, medo, raiva. A gente também está à mercê de um ciclo da natureza. E esse ciclo geralmente é composto das nossas emoções, né? Então, quando o mar alto chegar, quando a maré alta chegar, e é mais difícil com o mar balançando, o mar revolto, né? A gente pescar, a gente tem que jogar as nossas redes e tentar tirar do mar o que isso serve para nós, o que aquilo representa para nós. Por que aquele tema ou aquele ponto está acontecendo conosco, né? Então, quando a gente está numa fase, a nossa de maré, uma fase de raiva, quando a gente está com medo, quando a gente está mal, quando a gente está ansioso, né? Joga nessa rede, né? O que ocorre, né? O porquê que eu me sinto assim, né? Muita gente acaba querendo sair, fugir destas emoções, fugir, negar que essas emoções não existem, e aí a gente só consegue trabalhar o que a gente consegue reconhecer. Então, quando a gente fala joga essas redes, né, joga a rede no mar e tenta tirar alguma coisa disso, é porque eu acredito que na fase atual que a gente está, a gente só vai dar passos adiante a partir do momento que a gente se conhecer melhor. Para a gente se conhecer melhor, a gente tem que jogar essa rede lá no fundo de cada um de nós e entender os nossos ciclos, entender mais o que nos faz alegre, o que nos faz feliz, né? E a partir desse entendimento a gente consegue viver mais com isso ou buscar mais isto. E por outro lado, naquele ciclo ou naquela fase ruim do nosso ciclo, quando a gente está com algum sentimento negativo, se a gente também for um pouco mais a fundo, possivelmente a gente vai encontrar uma razão para isso, né? E está muito ligado ao nosso autoconhecimento. Se a gente quer se reformar, trabalhar uma reforma íntima, a gente tem que saber o que reformar, né? Tá, eu quero mudar, mas eu vou mudar o quê? E geralmente nesses momentos, muitos de nós não entendem esse ciclo como uma possibilidade de autoconhecimento, como uma possibilidade de se entender melhor, de se conhecer melhor, e a partir disso poder ter uma ação sobre esse momento, né? Então, quando o Macário falou que Jesus ficou triste, você veja só, até o nosso mestre ficou triste, né? E por qual razão? Porque ele olhou para aqueles que foram curados, não porque eles não voltaram, né, para agradecê-lo, mas porque cada um que foi curado do corpo, né, se manteve ainda pecador ou insistindo nos teus erros, né, nos erros ou no caminho, né, errado, né? E para nós a gente só vai conseguir controlar melhor o nosso ciclo, entender melhor o que acontece com a gente, realmente, se nos momentos mais difíceis a gente entender, primeiro, faz parte do ciclo, segundo, que todos nós passamos por isso, e terceiro, vamos jogar a nossa rede lá no fundo da nossa alma e puxar e entender o que esses momentos querem trazer e nos ensinar, né? E lembrar, nenhuma fase do ciclo é eterna. Por mais difícil que seja, né, a gente vai conseguir também superar isso, assim como nenhuma melhor fase do ciclo também é eterna, né? É usar a compreensão para os dois lados, para conter os nossos ânimos, seja de muita alegria, entender que isso também pode mudar em algum momento, e tudo bem, faz parte do nosso ciclo, e entender que outras emoções também vão, né, nos açoitar, também vão chegar até nós, mas dessas a gente tem que procurar entender e tirar o melhor
para a nossa reforma, para a gente realmente mudar e nos transformar aos poucos a ponto de podermos controlar plenamente todos os nossos ciclos. Saber que existem fases diferentes, sim, mas que a gente possa passar bem por todas elas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar essa noite com vocês. Obrigado aí pela oportunidade, de Moura, e a todos da casa também. Nós é que agradecemos, Fábio. Agora, para a gente dar continuidade, nós vamos agora dar lugar para as vibrações. E quem vai nos proporcionar as vibrações é a Lúcia. Então, vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos Espíritos que conosco estiveram nessa nossa reunião, onde recebemos tantos ensinamentos, e assim, agradecido que estamos, vamos vibrar. Vibrar por esta nossa casa, esta casa que nos acolhe, Centro João Batista, e por todos os trabalhos que aqui são realizados. Vamos vibrar por todos os doentes que estão nos hospitais, vibrar pelos trabalhadores desses hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que estão cuidando dessas pessoas acamadas. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, por Brasil, né? Para que possamos passar por essa fase da pandemia que estamos enfrentando com muita dor, pelas perdas de muitos irmãos. Vamos vibrar pelos governantes desse país, para que eles possam ser iluminados para tomar as melhores resoluções que sejam para o bem de todos nós. Vamos vibrar pelas crianças que estão abandonadas, aquelas que estão distantes dos seus pais por alguma razão. Vamos vibrar pelos andarilhos que saem pela estrada sem uma direção, caminhando onde a gente vê que não tem aonde chegar, nem aonde ficar. Vamos vibrar pelos nossos idosos que estão em asilos, precisando de um carinho, de um consolo, que seus familiares tenham intuição de visitá-los e conversar um pouquinho com eles. E assim, vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar também pelos nomes que foram colocados naquela cestinha de vibrações que temos logo na entrada. Vamos vibrar pelo nosso lar e pelos queridos que lá deixamos. Imaginando assim a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes. E essa luz transborda por portas, janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos e a todos da cidade que estamos, e assim ela vai expandindo da cidade para o estado, para o país e para o nosso mundo. E assim pedimos a permissão a Deus para vibrar por nós mesmos,
criaturas que somos tão necessitadas de amparo e da misericórdia divina. Que assim seja, e que na próxima semana possamos estarmos todos novamente reunidos nessa casa onde nos acolhe com muito amor. Gratidão, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja. E agora nós vamos pedir para a Gracinha fazer a prece final. Então vamos assim, meus amigos queridos, nos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que recebemos nessa noite, através de tanto aprendizado do nosso Evangelho de Jesus, que possamos no nosso dia a dia refletirmos e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nos seus ensinamentos. Rogamos a vós, Senhor, que abençoe e ilumine a cada irmão, aqueles que nos pediram oração, que receba a tua bênção, a tua luz e o conforto espiritual. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de luz e de alegria. E que todos os nossos irmãos se sintam abraçados pela espiritualidade. E agradecido que estamos, nós vamos fazer a prece que o Mestre nos deixou, encerrando nossos trabalhos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que possamos estarmos aqui na próxima semana, aprendendo mais uma vez a grande lição do nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz e uma boa noite a todos. A todos nós, né? Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Obrigada, Boa noite, gente. abraço.